Olá, boa tarde, tudo bem com você? Nós estamos aqui numa aula bônus, a aula Cast, onde a gente vai fechar com chave de ouro nesse nosso módulo sobre cura. Nós já entendemos nas nossas aulas que a cura emocional e espiritual, ela é o alicerce para que todas as outras áreas elas começam a fluir. Tanto a profissional, financeira, conjugal, tudo começa com o espiritual alinhado e um emocional curado. E nisso eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que a gente vai falar muito sobre esse assunto. É uma menina mulher maravilhosa, maravilhosa, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre cura. Então pega papel e caneta na mão aí, anota, porque não é um podcast como a gente está acostumada, é uma aula cast, onde a gente vai ter assuntos aqui de uma forma tranquila, de uma forma leve, descontraída, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, com vocês, a nossa realeza que teve no nosso evento MQL, que aconteceu em dezembro, que foi muito comentada lá, que todo mundo falou, nossa, que voz maravilhosa, que unção que essa menina tem. Então, eu quero apresentar para vocês a nossa maravilhosa Kathleen. Seja bem-vinda, Kath! Que honra poder estar aqui! Olá a todos! Eu tenho certeza que se você está chegando aqui nessa aula, você já foi muito curada, você já foi muito tratada. E eu quero aqui poder colaborar, né? Poder deixar um pouquinho do meu testemunho e poder deixar um pouquinho do que Deus fez na minha vida para que, com certeza, Ele faça na sua vida também. Com certeza, tenho certeza que Deus já tá te usando e vai te usar muito mais. Apesar da idade novinha, né? Bem madura. E, Cat, hoje a gente vai abordar um assunto que é um assunto muito importante, sabe? Que é a cura, né? Exato. E a cura, de uma forma bem simples pra gente poder entender, a cura, ela é a restauração daquilo que de alguma forma foi alterado, foi danificado, foi quebrado. E aquelas pessoas que às vezes falam assim, eu tô tudo certo, eu não preciso de cura. Na verdade, todos os dias a gente precisa ser Exato. restaurado em alguma área, a gente precisa buscar por conhecimento em alguma área. E restaurar nada mais é do que trazer a forma original aquilo que um dia se quebrou, Uau! né? É forte, né? E restaurar, Deus veio nos restaurar para que a gente possa ser luz na vida de outras pessoas. Exato. Para a gente poder curar, a gente tem que estar sendo curada ou já ter sido curada Sim. em uma área, né? Então é sobre esse assunto. Eu quero conhecer um pouquinho melhor, eu quero que as nossas mulheres da comunidade MQC e todo mundo que vai assistir essa aula cast te conheça um pouquinho melhor. Quem é a Cat e o teu processo de cura nas Amém. áreas que foram, e a gente vai desenrolando essa conversa aí no meio do caminho. Amém. Se prepare, então, venham comigo, porque eu acho que isso dá um livro. Se bobear um Pode dia escrever? vai sair um livro dessa história. Mas eu quero começar me apresentando. Meu nome é Kathleen Elisama. Atualmente eu tenho 29 anos na gravação deste curso. E a Kathleen hoje, ela é cantora. A Kathleen hoje é ministra. Tem um ministério, tem canções gravadas para honra e glória do Senhor. Mas a Kathleen, lá de criança, tinha um sonho de ser médica. Que foi esse testemunho que a gente contou lá no evento, lá no MQL, que foi poderoso. A Kathleen tinha um sonho de ser médica, eu queria muito ser médica. E aí eu nasci no interior do estado do Rio Grande do Sul. E lá tinha esse sonho, cresci, enfim, na adolescência tinha esse sonho. Aonde exatamente no interior, Cat? Foi Palmeira das Missões. É bem interior, né? Super! E tu queria ser médica do quê? Eu queria ser cirurgiã. Gostava muito da área legal. de cardiologia, todas essas coisas assim. Viciada em Grey's Anatomy, né? Várias temporadas. Quem nunca? Mas eu sempre amava tudo isso e aconteceu, eu sempre falo que eu gosto muito de frisar na minha história, que foi da dor ao propósito. Nossa. E isso eu acredito que é muito forte e não é algo que é fácil de compreender, não é algo que é fácil de passar. Mas a gente precisa ter consciência que, inclusive na dor, o Senhor nos trata. Inclusive na dor. A dor, na verdade, ela pode ser algo que o Senhor está permitindo na sua vida para que você venha chegar ao propósito que Ele quer. E foi acontecendo mais ou menos assim comigo. Eu escrevi aquele dia na apresentação que a primeira dor foi aos meus 10 para 11 anos, que eu perdi o meu pai.
Meu pai faleceu de uma doença cardíaca, inclusive, que ele Nossa. tinha. Aham. E Talvez eu daí o sonho... Por isso eu acredito que eu achava que eu queria Sim. muito, né, participar Nossa, disso. me arrepiei. E aí eu tinha esse sonho, e aí o meu pai acabou falecendo quando eu tinha 11 anos. Isso fez com que a minha mãe reformulasse basicamente a vida dela, porque no interior, naquela época, não tinha faculdade lá perto de medicina, não tinha uma previsão de crescimento de futuro. E a minha mãe, ela veio para Porto Alegre para buscar algo diferente pra gente. Então, na época eu tinha 11 anos, fiquei morando um tempo com a minha avó. E a mãe veio pra cá. E aí, amém, vida que segue, segui fazendo cursinho, tentando, medicina. Fiquei muitos anos estudando. E eu passei na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS do Rio Grande do Sul pra medicina. Foi mais ou menos na época que eu conheci o meu esposo, que eu conheci o Lucas, que tá aqui atrás das câmeras. Que é também hoje meu principal apoiador, é quem é o norte de tudo. Antes de eu acreditar em mim mesma, ele acreditava, ele pegou junto comigo, mas vocês vão entender tudo o que aconteceu. O teu Boaz. Exatamente, exatamente. Ele, sem ser Deus, né? Deus com coloca certeza, os Boaz na nossa vida com pra nos certeza. resgatar, né? Ele com certeza me resgata e me apoia. E que Deus agora também. Vai chorar lá. Que Deus também coloque alguém assim na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu passei na faculdade de medicina, se não me engano, foi em 2016, 16 para 17. Que idade tu tava? Ai, Jane, eu acho que eu tinha uns 23, acho que naquela época, por aí. E aí... Amém, só que não foi nada daquilo que eu esperava, porque eu entrei como cotista. E assim, é muito complicado quando a gente tem um plano, mas Deus tem outro. Sim. Eu digo complicado pra gente, né? Porque pra Deus, ele tá lá, só esperando a gente entender esse plano dele. Mas pra mim... O nosso sonho, o teu sonho é até bom, mas o dele é melhor, né? Exato. E aí, nossa, eu demorei muito pra entender isso. Muito. Porque eu ia dizer assim, é só isso que eu gosto, é só isso que eu amo fazer. E aí, voltando, eu entrei na faculdade, cursei um pouco e deu tudo errado. A minha matrícula não saiu, eu entrei como cotista, deu um monte de coisa errada na comprovação de renda naquela época. E deu tudo errado. E aí, pensa que a gente teve que entrar com ação, a gente fez muita coisa pra tentar segurar aquela vaga, sabe? Mas sabe, quando lá dentro eu percebia, tipo assim, não vai dar, não é pra ser. E aí foi, acho que a primeira oração de coragem que eu fiz na vida. Eu disse assim, Deus, se realmente... Porque assim, uma coisa é a gente orar e dizer, ai, Deus, seja feito a tua vontade. Tô só falando. Quando ele começa a fazer, aí a gente vai ver sabe? Tipo assim, ai, Deus, seja feito a tua vontade. Mas tu tá lá agarrada em alguma coisa, tu não quer abrir mão daquilo. Mas isso aqui não mexe, mas faz a tua vontade. E aí foi exatamente isso. E aí eu tive esse discernimento de pedir pra Deus. Eu disse, Deus, se realmente não é da tua vontade, que isso... Sincero, porque era um processo muito demorado. Cansativo demais, né? Nossa, e aí tu nunca tinha uma resposta, e meu Deus, e justiça é horrível. E aí eu busquei, e eu lembro assim, ó, até hoje, eu tava na janela, não tava nem ajoelhada nem nada, e eu só orei assim, Deus, se não é realmente pra ser, se não é isso que tu quer pra mim, que isso se encerre. E no outro dia, o que aconteceu? Deu tudo negado. Seu desejo é uma ordem. Exatamente. E assim, vou te dizer que ainda, isso já devia ser... Ainda foi antes da gente casar, mas eu acho que talvez 2018, por aí. E eu ainda fiquei alguns anos estudando de novo pra voltar. Eu ia te perguntar sobre isso. Como que... Claro que com certeza foi frustrante. Por mais que a gente ore, seja feita a tua vontade, ele confirma... Como é que foi essa questão pra ti? E o pior, eu acho que foi porque tipo, eu entrei, eu fiz jaleco, eu frequentei o hospital, sabe? Parece sentiu que tudo ali, tava ali. E aí escapa, Só assim. que talvez não, né? Na época tu não entendia, assim. Não, eu quero te usar pra certeza. Curar. Mas não é, talvez, fisicamente, a Sabe alma, que né? eu recebi uma palavra. E aí foi que o negócio virou. A gente tava num retiro. E foi exatamente isso. Eu tinha um sentimento de frustração muito grande. Porque o que aconteceu? Eu continuei orando nesse sentido. Mas eu não conseguia nem mais estudar. E era algo que eu sempre gostei, e eu gosto ainda muito de fazer, estudar sobre qualquer assunto. E na época era pra faculdade, pra vestibular, então eu gostava muito de fazer aquilo. E eu não conseguia. Era algo que me travava. Tirou a paz. Eu tinha, tipo assim, eu tinha um pavor quase de pensar em ter que estudar. E aí, me falaram exatamente isso que tu comentou. Tipo assim, tá, e se realmente isso não é o que Deus quer que tu faça? Sim. E sabe, isso que tu tá falando agora, até foi uma das aulas que eu fiz hoje, foi ontem, sobre
saber o nosso propósito, mas que o propósito, ele é diferente do chamado, Sim. né? O chamado já diz tudo, é um chamado para uma ação Sim. naquele momento. Sim. E querendo ou não, a gente para chegar lá no propósito, que o teu propósito é curar vidas, é curar corações, Sim. não estava errado. Tu precisava passar por aquilo. Só que a questão era entender. Isso, às vezes a gente não entende, né? O que eu tô fazendo agora tá alinhado aonde eu quero chegar lá amanhã? E agora eu lembrei que tu falou, né? Ah, Deus estava te usando exatamente, ainda seguia na área da cura. E o que me falaram foi exatamente isso. Kathleen, às vezes tu tá querendo ir para um hospital onde tu vai alcançar 10, 100 pessoas, quando Deus tá querendo te levar em lugares que milhares de pessoas vão ser Nossa. alcançadas. E aquilo ali eu Forte, fiquei né? muito chocada, assim, sabe? Hoje, claro, hoje eu falo com muita leveza, mas foi um processo gigante, imagina. Nesse momento a gente tá em 2025. Sim. Então, isso foi lá em 2020, 2019. Então, até aqui ainda tem muito mais coisa. É verdade. Mas aquilo me marcou, sabe? De dizer assim, se o teu desejo é estar em uma sala de hospital, uma sala de cirurgia, dentro de 4 paredes ali, mas o Senhor talvez quer te usar muito além disso. Uma palavra virou, né? Exato, Uma palavra. exato. Só que a gente quer essa palavra pra ontem, né? É. E não é. E o propósito, ele passa, gente. Ele não adianta, ele passa pela dor, né? É. E aí veio a segunda oração, que também teve que ser corajosa, cheia de ousadia, e eu quero desafiar cada mulher que tá aqui Bora, lança o buscar desafio. fazer Bota o essa desafio lá pra elas oração. lá. Faça essa oração, busque com ousadia no Senhor. O Senhor não te deu espírito de covardia, o Senhor te deu espírito de ousadia. E eu fiz essa oração ousada, eu disse, Senhor, eu abro mão, eu não quero mais nada do que eu quero. Eu Nossa. disse, Deus, Mas falou de verdade daí, não, né? tipo Ali assim, foi, ó, tipo assim, jogada eu no abro mão. chão. Agora eu tô sorrindo aqui com vocês. Nossa. Mas jogada no chão. E assim, ó, dói. Dói. Dói, porque eu lembro, nossa, foi um dia muito marcante. Eu disse assim, Deus, eu não quero. Se eu tô vivendo até agora, porque eu tinha essa sensação, e isso é emocionante. Eu fazia muitas coisas da minha vida, e tipo, coisas que eu gostava, mas eu nunca via, nunca havia aquele sentimento de, é isso, de estar completa. De A estar realização. fazendo a realização. E tu sabe que na nossa aula também, né, gente? Que eu vou dando spoiler pra vocês, né? Na nossa aula também, que a gente tem na nossa comunidade, a gente fala sobre o que é o propósito. E o propósito é aquilo que nos dá razão de viver. É aquilo que, tipo assim, tá difícil, mas eu sinto que eu tô no lugar certo. Não é certo. Exatamente. Né? E eu não tinha essa sensação. Não tinha. Com a medicina lá ainda tava se encontrando, né? Tipo assim, e aí, claro, na medicina ali já tinha me perdido um pouco, já tinha visto que não tava bom, não tava mais com aquele sentimento. Deus realmente foi tirando, porque eu orei pra isso, sabe? Eu disse, Deus, comece a tirar do meu coração, então, se não é pra ser, sabe? Coloca outra coisa, o que eu vou fazer na minha vida? Eu perguntava assim, eu orava e perguntava. Mas essa oração foi algo fundamental. Porque a partir dali, e olha só como a gente ainda é teimosa. Mesmo depois disso, hoje eu sei que é no louvor, que é cantando, que é ministrando. Mas naquela época, amém. Vou seguir orando, vou seguir buscando. E aí eu recebia, e eu pedia respostas pra Deus. Uhum. E Deus estava respondendo, só que ainda não era do jeito que eu achava que ele ia responder. Então eu não prestava atenção. Uhum. Mas assim, ó, teve um dia que o Senhor me trouxe realmente à memória todas as promessas. E foi quando meio que virou uma chave, assim, que foi, Kathleen, canta. Nossa. Uma profeta só olhou pra mim e falou assim, canta. Quem canta, seus males espanta, né? Tipo isso. Mas eu, assim, e aí isso é outra coisa. A gente vai vivendo, a gente já falou sobre isso também. A gente vai tendo bloqueios. Porque na minha mente, na minha cabeça, a Kathleen, o quê? Cantava nada. O que a Kathleen cantando? A Kathleen, no máximo, é um pouco afinada. Mas, tipo assim, o que eu vou entregar cantando? Quem vai achar bonito? Uma baixa autoestima ali. Isso. De não merecimento. Tinha algo muito forte. E eu vou te dizer que era algo também muito espiritual, nesse sentido do cantar. Porque eu tinha muitas coisas me travando. Muitas coisas. E falando sobre isso, sobre travar, a gente sabe que a cura, que nem eu te falei, né? Pra gente ter os nossos resultados visíveis, que é hoje tu tá cantando, a gente já vai, daqui um pouco ela vai dar uma palha, ela vai divulgar as redes sociais dela. Hoje tá acontecendo, né? Sim. Mas até acontecer o mundo físico, às vezes a gente não entende que o mundo espiritual é tão e mais real do que o físico. Com certeza. Porque Deus começou a criar tudo, ele falou assim, haja.
E às vezes a gente não consegue acreditar. É. E o nosso mundo físico tá preso por causa de um desalinhamento emocional. Uhum. No teu caso, tu tava ali buscando muito a Deus, a tua conexão com Deus ali. Por mais algumas dúvidas, né? Ah, será que a gente tem? Tava ok. Só que aí é um alinhamento espiritual que vem trazer a cura emocional. E tu teve uma perca muito significativa. Uhum. Bem na fase ali, tipo assim, que o adolescente, ele começa quem eu sou. Sim. Ele começa a se descobrir. Uhum. E a figura paterna, ela traz um direcionamento. A figura paterna, ela tem o peso de trazer uma proteção. E ela traz uma visão. E tu perdeu isso. Tu perdeu aquele que ia falar assim, filha, tu é capaz. Uhum. Filha, vai porque esse é o caminho. O pai, ele mostra o caminho. Sim. A mãe nutre, né? Nutre a gente, carinho, amor. E o pai é mostrar que tem segurança. Uhum. E tu acredita, tu acha que talvez essa perca trouxe algumas feridas muito profundas na tua alma que certeza. prejudicou até a questão de acontecer no mundo físico que tu tá vivendo hoje? Com certeza. Com certeza, isso é algo que por mais que a gente vá vivendo e vá deixando de lado, é algo que precisava ser curado. E teve um momento que eu passei por esse processo de cura. Inclusive, nesse retiro também teve uma experiência muito marcante. Uma irmã veio me abraçar e ela disse assim, o Senhor tá de braços abertos te esperando pra te abraçar como uma filha. Nossa. E ali eu já tinha meus 20 e poucos anos e realmente aquilo ali, sabe? E aí, assim, foi uma palavra... E ela completou, ela disse assim, e Deus quer te fazer uma mulher de Deus. Uau. Quer te tirar do menina... Da menina pra e mulher. quer te trazer pra ser uma mulher de Deus. Então, corre pros braços dele. E aí tem que restaurar, né? Sabe? E aí tu tem que permitir Permitir. que isso seja Ele tratado. tá sempre lá. É Exato. a gente que fica lutando, né? Exato. E aí tu tem que permitir que isso seja tratado. Então foram muitos processos. E aí até que comecei sim a me dedicar. Porque aí a gente entra na parte de que Deus te chamou pra fazer algo. Eu me sentia incapaz de fazer esse algo. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento. Top! Vou buscar. Não, fala isso aqui agora, porque isso aí é profundo. Se Deus tem uma promessa, mas se o quê? o Senhor te entregou uma promessa e você se sente que você não é capaz, ou mesmo que você se ache maravilhosa aí no que você está fazendo, e o que Deus te chamou para fazer, você precisa buscar conhecimento, você precisa se especializar, você precisa fazer a sua parte. Porque o Senhor capacita. E Deus usou muitas pessoas. Eu dizia assim, Deus, beleza, eu não me sinto capaz. O Senhor falou que me chamou e iria me capacitar. Então, começa a colocar essas pessoas no meu caminho. A primeira pessoa foi minha fonoaudióloga. Tenho outra pessoa também que tá sendo a Jaqueline, a Jaque Costa, top. que também é resposta do Senhor. Então, assim, Top. você precisa buscar isso. E quando eu comecei a buscar essa questão de aprender técnica vocal, de aprender a respirar, eu tinha muita dificuldade. Eu respirava muito mal. Aí eu fui descobrindo tudo o que acontecia, que às vezes não era nem algo só na minha cabeça, era algo físico mesmo, que tinha muita coisa que precisava ser arrumada. Então, eu passei por uma cirurgia, fui pra otorrino, fui pra médico, fui fazer tudo, porque eu não respirava bem. Meu nariz... Nossa, tinha muitos problemas e isso me atrapalhava muito. E aí, eu fiz no ano passado, em 2024, fiz uma cirurgia de correção de desvio no nariz. Nossa. Processo de cirurgia lá no começo do ano. Depois da cirurgia, aí entra a outra parte que tu pensa, tá, beleza. Agora eu tô pronta pra cumprir o meu chamado. Agora eu já descobri o que é, agora eu vou seguir, agora vai ser tudo mil maravilhas. Calma. Mas calma aí que a gente já vai entrar aí, tá? Calma. Calma aí que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aí, que isso aí me deixou assim, ó, intrigada, tá? Por quê? Um tempo atrás, tu falou, meu sonho era ser médica, deu tudo errado, e até o desejo foi passando, eu orei por isso, e aí eu vi que não tava mais fluindo. E aí, fechou as portas. Só que agora, tu descobriu o propósito, descobriu que tinha problemas físicos, descobriu não, pensou que não sabia cantar, Exato. mas aí tu não parou. Não, Porque o propósito não deixa parar. não. Foi atrás de fonodióloga, né? Fonoaudióloga. Acho que eu preciso Fonoaudióloga. também. Fonoaudióloga. Fez cirurgia, gente. Sim. Porque o propósito, ele pode estar difícil, mas tu não consegue parar. Então, se vocês querem detectar agora, se vocês estão curadas na área do propósito e sabem o que vocês nasceram para fazer, é sobre isso.
é ser desafiador, mas quando tá muito cansativo, quando o jugo tá muito pesado, quando, tipo assim, não tá dando, reveja se você tá passando por uma aprovação de que algo bom vai acontecer, porque tem isso também, ou se você tá no caminho errado. E ela falou, eu fui buscar por conhecimento. E a gente falou isso numa das nossas aulas. Busque por conhecimento. O meu sonho é esse. Eu tenho o sonho de fazer isso, mas aí fica lá o dia inteiro, Deus vai fazer acontecer. Deus não vai, minha filha. Deus já deu sol pra gente, ele deu a terra pra cultivar, ele falou assim, remanga a mão e vai fazer. Vai. Né? Não, e até agora em janeiro eu voltei nas consultas com o fonoaudiólogo e ele olhou pra mim e assim, ó, me colocou na parede, é algo que serve pra você também. Ele olhou pra mim, tá, tu vai ter que decidir se tu vai ser ministra de igreja de domingo ou se tu quer ser realmente uma cantora. Uau! E aí, tipo assim, justamente pra me dizer, por quê? Não é só chegar e cantar. Que nem eu comento muito com o Lucas, né? Tem gente que já nasceu com um dom incrível, com uma facilidade incrível de cantar. Talento não que foi fala, né? Isso, talento, é essa a diferença. Mas não foi meu caso. Eu sabia cantar, minha mãe é cantora, eu sabia. Só que eu não tinha aquela desenvoltura, aquela facilidade, sabe? Sempre pra mim eu tinha que me concentrar e era difícil. E aí ele falou assim, isso vai ser o que vai te dar esse diferencial. Porque pra ti ser a cantora, tu vai ter que treinar todo dia. Uau! Aí entra assim, ó, o esforçado supera o talentoso. É exatamente isso. Ele disse assim, tu vai ter que buscar isso no esforço. Porque se tu não fazer com que realmente toda a tua musculatura tudo esteja preparado, tu vai cansar. Tu vai fazer uma ministração, amanhã tu vai estar sem voz. É a Jenny que canta e amanhã então não tem vamos voz cuidar nenhuma. dessa voz pra continuar curando em nome de Jesus. Mas Deus me chama pra outros tipos de cura, então cada um no seu quadradinho. Mas, Jenny, a gente também tem uma parte muito importante que a gente foi indo e acabei pulando, que foi a parte da minha sogra. Sim. Que foi quando surgiu esse ministério, porque Vamos amém, a gente lá. teve esse encontro, a gente teve esse retiro que foi muito marcante, né? Que foi onde eu realmente decidi, ok, Deus, eu quero o que tu quer pra minha vida, eu quero aquilo que o Senhor sonhou pra mim, não quero o que eu estou sonhando, quero o que o Senhor sonhou. Amém. Aí, nesse meio tempo, eu já estava casada, Deus estava também tratando o nosso casamento e a gente passou por algo que também não esperava, que foi o que eu comento sobre a segunda dor. A gente passou por um processo com uma pessoa que era minha segunda mãe, que era a minha sogra, e ela infelizmente passou pelo processo do câncer. E quando aquilo ali chegou, claro, a gente teve muita fé, até o último momento a gente teve muita fé, mas foi da vontade do Senhor que ela realmente nos deixasse. Isso aconteceu em 2023. E foi algo assim, eu tinha passado, o meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos e agora eu já tava com 27, basicamente. Então, o luto, a gente nunca tá preparado pra passar por ele. E eu já ouvi, eu não sei, até talvez tu me corrija se eu esteja errada, mas o luto também é uma incógnita na questão psicológica, porque é algo muito difícil, é algo muito particular. Particular. E que realmente eu acredito que pra te superar algo assim é só com o Espírito Santo, é só com Deus. Porque aí entrou a Kathleen realmente cantora. Porque o que aconteceu? A gente passou por esse processo de luto, foi em março de 2023, e eu vi o meu esposo querendo parar. Em meio a toda a dor, em meio a todo o processo, eu vi ele querendo parar. E naquele momento, claro, a gente tinha sido líder de louvor na igreja, mas eu ainda não tinha esse ministério de sair, cantar, ministrar em outros lugares. Eu só cantava mesmo na minha igreja até aquela época, que era 2023. Então, a gente só tinha essa função, a gente cantava pelo ministério de louvor da igreja. Mas a partir daquele momento ali, eu comecei a fazer uma oração por ele. Eu comecei a orar a Deus, eu sei o que o Senhor tem na vida dele, eu sei das promessas que o Senhor tem na vida dele. Não deixa ele parar, não deixa ele desistir, não deixa que essa dor venha impedir que o Senhor cumpra as coisas que o Senhor tem na vida dele. E aí, nessa oração, eu começava nessa oração e ele estava realmente num quadro muito ruim, num quadro realmente sem expectativa, sem esperança. E eu orando por ele, Deus respondeu que a culpa, olha a resposta de Deus. Deus é maravilhoso, né? Hoje eu rio, mas tipo assim, quando eu ouvi aquilo, eu disse, oi. Os confrontos, né? Exatamente, um tapa na cara quase, né?
Deus falou bem assim pra mim: se o teu marido parar, a culpa é tua. Nossa. Deus não precisou falar mais nada, Jane. Porque eu entendi que Deus tinha me chamado já lá em 2022 E tu tinha dado uma paralisada por ali, também. e eu não tinha, vou dizer assim, que eu agi como Sara. Uhum. Ah, tu vai gerar. E Sara riu. Bom. Sério? E Abraão ainda lá, né? Ah, poderá Sara gerar? Passa essa bênção para outra filha. É. Sabe? Então, eu acreditei, mas não achava que aquilo ali era, tipo assim, ah, não é isso ainda que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Ah, vou cantar, vou me dedicar. Mas daí, nesse meio tempo também, eu comecei a cursar publicidade e propaganda. Eu tava trabalhando com outras coisas, entende? Então, tava cantando, fui líder de louvor, comecei a ser mais ativa nessa área, mas ainda assim, não era só isso que Deus queria. Estava no meio do chamado, mas não estava vendo o propósito, olha só. Não tava Completamente vivendo. na plenitude dele, né? Exatamente. E aí, depois dessa perda, depois dessa resposta de Deus, que se realmente ele parasse, se o ministério dele parasse, a culpa era minha, eu disse, então não vai ser Deixa eu me minha levantar culpa. aqui, Senhor. Calma aí. Calma. Se isso é sobre mim, então. E assim, eu saí daquele culto também. Tem momentos que são muito marcantes, né? Eu lembro ainda, a gente tava no carro voltando pra casa e eu com aquilo assim, ó, com aquele turbilhão, foi nesse dia que o Senhor começou a me lembrar de todas as promessas, de todas as palavras que eu já tinha recebido na vida. Nossa. Na vida. E realmente tudo o que Deus falava pra mim era a respeito do louvor. Tudo. Ele nunca esqueceu, tu que tinha esquecido, né? Exatamente. Na verdade, eu não colocava fé em mim mesma. Eu não achava que seria aquilo ali, eu não me via como uma cantora, como uma ministra, não me via fazendo isso. Mas é incrível, porque a gente sente. A gente foi num show da Gabriela Rocha antes de tudo isso. E eu assisti aquele show e eu pensei, nossa. Ferve o coração, né? Exatamente, tipo assim, fugir. ó. E eu lembro que naquele show me passou por alguns segundos assim na cabeça. Eu digo, nossa, será que de repente um dia Deus vai querer que eu faça isso? Oh, E isso se eu aí tu fizer grava, isso? tá? Que daqui uns aninhos só vai ficar assim, ela lá nas multidões e, ai, será que um dia vai acontecer? Não, mas daí tu vai chamar para um podcast de novo, Com no evento, certeza. a gente E aí, ó, vai anota bem isso que eu vou falar. A lista exclusiva eu vou estar lá no nome, tá? Não é porque ela vai estar famosa. Ah, vamos Glória ver se a eu tenho Deus. tempo com a Jenny. Não, a gente tem que honrar quem tá com a gente nesses princípios. E eu sou muito grata por isso. Não, mas a gente brinca, mas era algo que queimava. E eu costumava brincar. Eu montava muitas ministrações antes de dormir. Na frente do espelho? Ia Deitada, também? Mas não dormindo. treinava na frente do espelho? Não treinava na frente Não? do espelho, não fazia isso. Mas assim, eu deitava, beleza, eu vou dormir. E aí eu ficava cantando, ficava montando e ministrava sobre as pessoas. Só que tudo aquilo naquela época, pra mim, era algo muito distante. Um Porque sonho. eu não tinha, sabe? Eu não tinha. Porque a gente tem que amadurecer, né, Jenny, em Deus, pra Tem. poder ter ousadia e poder realmente ter o poder que Ele nos deu pra fazer essas coisas. Então é um processo. É um processo espiritual, é um processo psicológico também, tudo, físico, envolve todas as áreas. E só para elas entenderem o processo, gente, o processo é uma ação contínua e prolongada de uma atividade até se chegar aonde você quer chegar. Então, às vezes a gente fala processo. O que é processo? É ação contínua todos os dias, prolongada, não sei quanto tempo. Mas eu vou fazer até chegar onde eu preciso chegar. Exatamente. É bem esclarecedor e é importante, né? É muito A gente só fica importante. sofrendo, mas até Não, quando? Até não. quando? O que tu tá fazendo no meio do processo? Meu sonho é ser cantora. Eu vou na fonoaudióloga, ela tá numa ação contínua até virar o que ela quer. O que mais? Ah, eu vou buscar por conhecimento. Eu vou ir em shows, eu vou me conectar a pessoas que fazem aquilo que eu amo. Treinar todo dia também. Vou treinar. No secreto, porque senão... Vou treinar. Isso aí é muito importante. É a muito gente, importante. fechando aspas, volta. E aí, eu sei que naquele dia, eu tava no carro pensando em tudo isso, Deus me lembrando de todas as promessas. E eu olhei pro Lucas e eu falei assim, eu tô fazendo tudo errado. E ele, como assim? O Lucas, what? Voltou, acordou, Oi? what? E eu olhei pra ele e eu tava, tipo, sei lá, não tava muito fora de mim, assim, porque eu tava muito chocada. Porque eu tomei um baque. Quando Sim. Deus basicamente me respondeu daquele jeito, eu disse... Amém. Amém. Respire, vai. E eu olhei pro Lucas e eu disse, eu tô fazendo tudo errado. Deus me chamou pra cantar. E eu não tô cantando. Deus não me chamou só pra uma ministração dentro da nossa igreja. Deus quer que eu faça algo além disso.
e Jenny. Foi assim, ó, assustador. Eu vi o meu marido indo do 8 pro 80. Porque Nossa, me aquilo arrepiei, ali, Cat, me porque aquilo arrepiei. ali, assim, ó, foi Nossa. curto e grosso, foi assim. Eu olhei pra ele e disse, eu tô fazendo tudo errado. Deus quer que eu cante. E ele olhou pra mim na hora. A banda tu já tem. Só tava esperando! Eu nunca esqueço disso. Vou falar aqui, ó, até meu couro cabeludo arrepiou agora, sério? Eu nunca vou esquecer disso. Ele simplesmente olhou pra mim, a banda tu já tem. E vamos. E assim, ó, e ele começou a meio que dar todo o planejamento do que a gente ia fazer. Sendo que eu só olhei pra ele e disse assim, eu vou começar a cantar. E ele, isso. Já tá tudo pronto, meu bem, eu só queria que tu falasse. Foi Trouxe vida pra ele. A inacreditável. primeira pessoa que tu trouxe cura foi pra ele, então. Foi inacreditável. E aí a gente foi. E olha só como é que são as coisas. Isso foi em 2023. Em 2020 ou 21, a Único Senhor, por aí, 2020, 2021, a gente tinha feito uma letra. Aí que entra que eu quero A gente conversar. tinha feito uma letra, mas assim, muito despretensiosamente. A gente tava até deitado. O áudio, a primeira gravação no celular é engraçado. Porque a gente tava, tipo assim, ó, muito de boa. Despretensiosamente, vamos fazer um louvor, uma canção? Vamos! A gente começou. A ti declaro toda a minha adoração. Vai lá e ouve o Único Senhor. É maravilhoso. A gente começou assim e a gente deixou aquele áudio lá. E aí, 2023, ele olhou pra mim. E a gente já tem uma canção autoral. E eu, o quê? Cadê? E eu ainda, gente, olha só, olha como Deus é. E eu olhei pra ele, tu quer gravar aquilo? Nossa, Cat! Tu tem certeza que tu quer gravar? Ele, claro, a gente pega a letra, agora a gente planeja, a gente termina, a gente finaliza, a gente monta ela. E eu, o que tá acontecendo com meu marido? Foi assim. E aí, ok, beleza, então vamos ter o ministério. Ele já saiu assim, isso foi em junho de 2023, pra vocês terem uma noção. Foi em junho de 2023 e em novembro nós estávamos gravando 3 canções autorais. Calma aí, que é muita coisa em pouco tempo, tá? Tipo assim, ó, Deus disse assim, beleza, agora tu te prontificou. Vum. Tá, Vamos. mas só bem rapidinho pra gente entender, tá? Que a gente acabou de falar que quando a gente vai pra cumprir o propósito, tem as suas barreiras e tu passou isso anos. Com certeza. Só que aí quando tu aceitou o propósito, é Uhum. isso, tu acredita que teve uma mãozinha de Deus, do destino, e parece que as Nossa. coisas foram se encaixando melhor? Total. E como é que foi, assim, as conexões? Porque, tipo assim, passou 4 meses? É? Uhum. Já tava na gravação no YouTube? Foi tudo Lucas, foi tudo meu marido. Tava o tempo todo ali do teu lado. Tava, tempo todo ali. Ai, agora eu vou ter que falar isso. Agora eu vou ter que falar, sabe? Ô, Cat, eu vou falar pra vocês, mulheres, que a gente tá falando sobre mulheres, né? Vou falar pra ti Uhum. também. E o Lucas lá que tá ouvindo. Gente, por muito tempo, o Ismael é calmo. Tu viu? Vê. Eu Ai, sou- eu me identifiquei muito. Eu sou acelerada. Meu cabelo aqui, ó. Meu Deus. Eu sou acelerada. E por muito tempo, eu ficava, às vezes, o Ismael me dava muitas ideias, Lucas. Ideias legais. Só que hoje eu vejo que era legal. Na época eu falava, não. Não. Guria, eu acho que eu penei por não ouvir as ideias do Ismael. Então, assim, você que é casada, você que tem um namorado, que vocês são diferentes, isso não é pra vocês brigarem, né? A diferença, né? Porque no início, o que atrai as diferenças? O Ismael me viu me comunicando, eu tava numa rodinha cheia de mulher. Sério. Falando. Nossa, Achou que mulher máximo. empoderada. E ele era mais calmo, né? Aí ele falou assim, com essa aí eu casava. Resumindo, casou. As palavras têm poder. Cuide das suas palavras. Aí eu falei, nossa, mas que homem centrado, calmo. Eu gosto de pessoas calmas. Depois de anos, o que aconteceu? A minha impulsividade de ser assim, às vezes, né? Confrontava ele e o jeito tão calmo dele me confrontava. Porém, ouça os seus maridos. Olha o que ela falou ali agora. Ouça, gente, Deus colocou alguém do teu lado. Se não tem Exato. marido, Jenny não tem. Então ouça essa pessoa que às vezes te confronta, mas Deus colocou do teu lado, né? E, abrindo um parênteses bem grande, antes da gente casar, eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente, como é que a gente chegou ao casamento. Eu fui Conta. procurar ele porque ele dava aula de técnica vocal. Coincidência, né? Ou é, Ele ou Jesus simplesmente coincidência? Era aula de canto, mas o meu marido me cantou naquela época. Ah, mentira. Ah, ótimo. Mas assim, ó, ele começou me dando aula de canto, a gente era muito amigo. Pensa naquela amizade assim, ó, nossa, a gente ficava se incomodando, eu saía com ele, a gente saía com outros amigos, super amizade. Então, quando a gente se conheceu, eu brinco, né? Mas não teve aquela intenção. E eu dizia, cuidado mesmo com o que você fala. Porque eu dizia, eu nunca vou casar com o Lucas.
Todo mundo olhava pra gente. A galinha se dos ovos de ouro incomodando. do lado positivo ali o tempo inteiro, minha Todo mundo filha. olhava pra gente se incomodando, porque a gente ia, tipo, no carro, ele botava numa rádio, eu botava na outra. E eu não sei o que, não sei o que. A gente participava de um coral junto. Então, isso era lá em 2015, tipo, antes de eu entrar na faculdade, sabe? E a gente era super amigo e todo mundo olhava pra gente, vocês vão casar. E eu, nossa, nunca que eu vou casar com o Lucas, ele é muito chato. Olha aí, né? Pois então. E aí aconteceram muitas coisas e acabou que em 2016, 17 ali, a gente se encontrou novamente com outras intenções. Outros e aí olhares. é a pessoa que realmente deu todo esse direcionamento. Porque daí ele começou assim, a gente já tem a banda, eu vou falar com tal pastor pra gente ir lá cantar, eu vou falar com esse também, e eu vou falar com não sei o quê. E aí não deu, acho que 2 semanas, ele disse assim, a gente precisa de um produtor. Porque a gente precisa de músicas e não sei o que, a gente tem que gravar. E eu ainda chocada. É verdade. Eu ainda não tava nem botando fé em mim mesma totalmente. E ele já tava aqui. Vamos. E aí tá. Daí a gente procurou o produtor. E a gente queria comprar mais letras, né? Uhum. A gente queria gravar mais. A gente tinha uma. A gente pensou, vamos gravar essa que a gente já tem e vamos ouvir. A gente chegou até a ouvir algumas outras composições. Mas aí a gente teve um direcionamento de tipo assim, por que vocês não buscam em Deus? Vocês já fizeram uma canção. Por que vocês não começam a orar pra Deus, de repente, mandar mais pra vocês? Porque a gente ouvia várias e assim, achava legal, mas não é isso. Achava legal, mas não é isso, sabe? Não encaixava. E a gente sempre orando, diz, Deus. E o diferencial também, Jenny, que desde o começo do ministério eu pedi pro Senhor, que não seja só mais uma pessoa gravando coisas e cantando. Eu disse assim, teve um processo muito difícil que eu creio que ainda não acabou, sabe? Deus tá sempre trabalhando, Deus tá sempre nos transformando. Então, eu orei e disse assim, Deus, que seja algo diferente. Eu não quero buscar ser uma cópia de alguém, eu não quero, sabe? Eu quero ser quem o Senhor me chamou pra ser. Tem gente até, esses dias eu tava comentando sobre isso, tem gente, nossa, que nasceu, já acordou fazendo melisma. Tem gente que já acordou, nossa, fazendo uns agudos assim, ó, lindo. E aí eu disse assim, mas eu também não quero ser aquilo que o Senhor não colocou em mim pra ser. Aquilo que o Senhor não projetou que eu fosse, sabe? Então eu disse assim, que seja um ministério diferente. E aí, depois dessa instrução, da gente começar a orar, a oração tem muito poder. E assim, fica mais um desafio para você nessa aula. Ouse pedir coisas ao Senhor. Deus, quando eu me sentia incapaz, eu comecei a orar. Eu disse assim, Deus, eu não consigo sozinha. Eu preciso de ajuda. Começa a me dar essa capacitação. Mas Deus não vai colocar a mão em você e vai vir um anjo descer sobre você e no outro dia você vai acordar sabendo fazer tudo. Não. Sabe, a gente tem que ser realista. A gente tem que ir buscar. E da mesma forma que eu orei e busquei isso, a gente ouviu isso e a gente orou, disse assim, Deus, se for da tua vontade, nos dá canções. Nos fala o que a gente precisa cantar, o que pessoas precisam ouvir, como tem que ser. Eu sempre faço essa oração antes de fazer qualquer ministração. Eu peço, Senhor, o que a tua igreja, o que este povo quer ouvir? Precisa ouvir. Não quer, né? O que tu quer que eles ouçam? O que eles precisam ouvir. Porque é muito simples eu escolher um repertório, eu vou cantar isso, sem... Perfeitamente de melasma lá que tu falou, é melasma? Esse melisma. Melasma é de rosto, o né? melasma não no rosto, mas o melisma... Ô, Senhor, cantar pra mim é só um hobby mesmo. Mas tu é maravilhoso, porque ali, ó, naquele negócio de paternidade, tudo eu já tava aprendendo. Então é uma troca. É uma troca. Mas enfim, sabe? A gente tem que buscar isso. E eu buscava em cada te dizer, tá, Cat? O teu diferencial, sabe o que é? Unção. Hoje em dia é o que tá faltando. Amém. Gente, eu amo escutar a voz linda, maravilhosa. É bom o conjunto. Ela tem os dois, tá? Ela tem a voz e tem a unção. Mas, tipo assim, lá na conferência MQL, que aconteceu em dezembro, aquela participação que a gente fez lá da cura, que foi um momento bem rápido. Muitas mulheres estão chamando assim, Jenny, o evento todo foi extraordinário, mas aquele momento de curar o luto, aquele momento que a cantora cantou aquela canção, não escutava os gritos de choro? Sim. Da cura? Sim.
Porque onde tu foi mais ferida, onde Deus mais vai te usar. É isso. Né? Isso é incrível. Isso é incrível. Então, assim, tu tem unção, que isso permaneça Amém. sempre. Amém. E uma coisa que é a diferença da autoridade e da autorolidade. Autorolidade. Tô estudando sobre isso. Como é que eu faço? Eu vou cortar depois. Mas agora eu esqueci que eu tava ontem estudando sobre isso. Que a autoridade é quando a gente tem autoridade sobre aquilo, que a gente já tá dominando, já tá num lugar, né, alto. E como é que é? Eu vou ver aqui, não vou ver. Vou ver aqui. Não, eu vou ter que falar sobre isso aqui. Que isso aqui tá ardendo no meu coração. Eu aprendi ontem, eu já quero ensinar, né? É isso, mas é isso. Mas eu vou ver aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Que eu vou falar e depois a gente faz o cortezinho. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Vai aquecendo a garganta que daqui a pouco tu vai cantar pra nós. Quer? Que, Lucas? Ah, pode ser. Pode ser. É, vai ter o cortezinho. Diz pra ela que pode ser. Cadê? Cadê tu? Não, isso aqui me dá uma girada de chave que eu preciso. Isso eu não sei. Vai. Acha aí, porque agora eu quero saber também. Preciso achar a mulher. Cadê? Cadê a autoridade? Autoridade. Aqui. Aqui. Tá. Vamos de novo? Aqui. A gente tava falando sobre a autoridade aqui e é uma diferença da autoridade, que é quando a gente tem o resultado excepcional daquilo que a gente já tá vivendo. Tipo assim, a pessoa já tá no auge, né? Já tem autoridade daquilo. As pessoas te seguem e querem aquilo que tu tem porque tu tem uma autoridade. Agora, a autoralidade é quando você é original e acredita naquilo e passa a verdade. Uau. Eu precisava falar sobre isso. Uau, Olha a nossa. diferença. Vou repetir aqui para não esquecer. A autoridade é quando você já tem o resultado naquilo, já tá no auge, no patamar, e as pessoas acabam te seguindo e te querendo o que você tem para passar por aquilo que você já domina e todo mundo vê. Agora, a autoralidade é quando você é original. Ou seja, quantas pessoas com autoridade? Quantas pessoas lá no alto, mas perdeu a originalidade? E aí eu sempre falo assim, gente, antes feito do que perfeito. Sim. Comece sendo original. Talvez não tenha muito conhecimento, vou falar assim, quem que é? Quem é o fulano? Quem é a Jenny? Quem é a Cat? Quem que é? Olha, pra vocês eu posso não ser nada, mas eu sou uma pessoa original, eu transmito verdade. E quando tu canta, tu transmite verdade. Então assim, Cat, Sim. quando tu chegar na autoridade, não perde essa originalidade. Amém. Que Deus continue. Mas é forte isso, né? Amém. Eu adorei. É muito Já tô forte. estudando, eu vou dar aula sobre isso aí Glória já. a Deus, e eu quero aprender tudo. Mas é exatamente isso, sabe, Jenny? Aí eu fazia essa oração, eu disse assim, Deus, eu não quero ir só por ir, quero realmente a tua presença, quero realmente poder carregar a tua unção, porque é algo que não é só cantar, não é só chegar, e realmente tu tá ali fazendo pra Deus, tu tá ali fazendo por um motivo, tu tem um propósito, então tu tem que buscar, sabe? Tudo que vocês estiverem fazendo, talvez tenham realmente cantoras aqui, ministras aqui assistindo, mas tudo que vocês estiverem fazendo, busquem o propósito do Senhor. A gente já viu, né, lá no evento pessoas que trabalhavam com beleza, trabalhavam em salão, e dentro daquilo ali deixavam o propósito fluir através delas, deixavam Deus poder direcionar elas para algo, para que elas pudessem ser voz do Senhor aonde elas estivessem ali naquele trabalho. Então isso também é muito importante, a gente precisa fazer. E através dessa oração de pedir a Deus as composições, foi que surgiu a Não Pare de Adorar. Aí que eu quero entrar. Tô até arrumando meu cabelo aqui que tá, ó. É aí. E a gente entra na cura. É aí que entra na cura. Depois de tudo isso, que parece que foi, né? Foi 50 minutos aqui de conversa, mas foi anos de preparo. Muitos. Né? Então, depois da dor ali do pai, da dor da sogra, que foi uma mãe pra ti, Exato. nasceu o propósito. Parece que foi miraculosamente, Nasceu a canção que veio nos trazer cura. E que veio nos curar para que a gente curasse. Para que Deus curasse através da gente, né? Porque essa canção, o começo dela foi totalmente o Lucas quem escreveu. Nossa. A Único Senhor, a gente fez lá em 2020, 2021, nós dois juntos. A gente foi fazendo assim, sabe? Cada um, uma palavra aqui, uma palavra ali. Mas ele sentou para mim um dia com um violão e ele disse, escuta o que eu escrevi.
E aí ele começou, tem dias que parece que tudo acabou e não tem mais jeito. A esperança se cessou, não tem mais o que fazer. E a única coisa que resta são as lágrimas. Ele colocou toda a verdade, toda a verdade que ele estava passando. Tudo que ele tava sentindo com Deus ali. E aí, ele com o violão, no celular, lendo pra mim, ele continuou. Tem dias que a tristeza me cercou aqui dentro do peito e aquela dor que aumentou me faz querer morrer. E a única coisa que resta são as lágrimas. Ali eu já tava basicamente chorando junto com ele, ela vai chorar. Ai, Cat! Gente, é algo muito emocionante. Todo mundo fala que eu rio muito e eu até falei, eu disse assim, eu preciso controlar o meu riso, porque a gente tá falando de algo que dói. Mas pra mim é algo lindo. Sabe? Eu Porque fico curou muito já. feliz. Porque tá curada. Exato, sabe? Eu fico muito feliz. Doeu, dói, ainda dói. A gente ainda chora de saudade dela, a gente chora. Só que essa canção, ela trouxe... Ela fez nascer algo incrível na nossa vida, sabe? E vai honrar ela. Vai honrar a tua Sabe? sogra. Tipo, é muito difícil não ter ela mais aqui. E a gente com certeza vai sentir isso por muitos anos. Mas o nascimento dessa canção, sabe? E tudo que a gente vê de ir abraçar pessoas e depois ouvir testemunhos. Ah, eu perdi o meu esposo recentemente, eu precisava ouvir isso. Eu perdi alguma pessoa recentemente, eu tô passando por um processo e eu precisava ouvir essa canção. Isso tem sido incrível, sabe? Porque realmente a dor tem um propósito. Aproveitando esse gancho, olha pra ali, pra tua câmera. Lá no evento MQL, uma menina tinha sofrido de um aborto. E no momento que tu cantou, Meu Deus. ela foi ministrada, Deus curou e falou: eu tô te preparando e te curando para próximos níveis. Olha, não pode parar, gente. Então eu quero que tu fazer uma pergunta para ti e responde olhando para elas, tá? Tá bom. Cat, já pensou em desistir? Responde isso e certeza. por que não desistiu e dá um recado para elas aí, o porquê que elas não podem, não devem desistir do propósito e de serem curadas para curar. Amém. Desistir várias vezes. Desistir, às vezes, eu já tive uma vez, acho que a vez mais forte, assim, foi quando eu tava fechando a porta de casa, cheia de incertezas, cheia de inseguranças, e veio realmente uma voz no meu ouvido e falou assim, o que tu acha que tu tá fazendo? Pra que tu tá fazendo tudo isso? Por que tu tá continuando com isso? E realmente a minha vontade ali foi voltar pra dentro de casa e ficar em casa. Já teve vezes que o Lucas também não pôde ir comigo em algum lugar. E eu já fiquei, nossa, eu não quero ir. Eu não quero ir se tu não for comigo. E ele olhou pra mim e disse assim, tu não pode me colocar como tu dependendo de mim pra ir. Porque isso Deus entregou pra ti. Então tu não pode me colocar, se eu não for, tu vai ir sim. E isso também Deus tratou. Então, sim, vai vir a vontade de desistir, sim. Inclusive, esse ano de 2025 começou muito difícil pra gente, mas a realização que você vai sentir de estar ali fazendo e cumprindo o que Deus colocou no seu coração. Poder ouvir cada testemunho, sabe, Jane? Poder ouvir realmente. E aí, tu chega em cultos que às vezes tu tá destruída, tu não tá ali querendo cantar, tu não tá ali querendo ministrar, mas tu começa a cantar essa canção, Deus já começa a me mostrar, essa pessoa precisa de uma cura, essa pessoa precisa de um abraço, e tu saber que tu pode ser esse instrumento se tu não desistir. Isso vai te dar a força, isso vai te dar o ânimo para continuar caminhando. Nem sempre vai ser um caminho fácil, e muito provavelmente não vai ser um caminho fácil. Mas a gente tem que saber que o Deus que nos coloca a promessa, que o Deus que faz as coisas, ele é perfeito. Ele não falha. O Senhor nunca falhou com ninguém, não vai ser com você que ele vai falhar. O Senhor nunca deixou um filho seu sem resposta. O Senhor nunca deixou uma filha
perecer, uma filha ficar abandonada, não. A palavra diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas nós temos um Deus que não esquece, um Deus que guarda. Então, sim, siga caminhando. Sabe, siga caminhando, o Senhor vai colocar o chão. É bem aquela frase. Coloca o seu pé, Deus vai colocar o chão. Ah, eu tô fraca. Sim, é aí que ele vai se aperfeiçoar em você. É aí que ele vai ser a sua força. Não pede força pra você. Diga, Senhor, seja a minha força. Seja aquele que me guia. Seja aquele que caminha comigo. Olha. E sabe, a gente tem sim tido muitos testemunhos. Muitos testemunhos. E foi incrível. Porque o Lucas escreveu essas estrofes que são, sim, toda a verdade do coração dele ali, todo o sentimento que ele estava passando e que a gente sabe que muita gente passa, muita gente sente. E aí, ele continuou escrevendo o pré-refrão, que diz: mas em meio à escuridão, vejo alguém me estendendo a mão. E quando achei que era o meu fim, ouvi uma voz dizendo assim. E aí, ele escreveu só nessa parte. Ele disse assim, foi isso que o Senhor me deu. E eu fiquei ali e digo, gente, que forte, que letra linda. Deus, obrigado, Deus, obrigado. E a gente tinha um compromisso naquele dia. E ele só sentou, tocou no violão ali, mostrou a letra. E amém, a gente tava se arrumando pra sair. E quando eu fui fechar a porta de casa, eu disse assim, amém. Eu falei pra ele, amém, a gente vai buscar o restante dessa letra, né? Ficou lindo, ficou incrível. A gente vai buscar o restante dessa letra. E quando eu tava saindo de casa, eu ouvi Deus, eu ouvi o Espírito Santo cantando pra mim. Não pare de adorar, não deixe de me buscar. Prossiga, sempre estou contigo e ao teu lado eu vou andar. Não pare de adorar, essa luta vai passar. Não desista, a vitória está tão perto, você pode acreditar. Eu não sabia o que fazer. Meu Deus, não. Eu não sabia. Na palma, não tem, gente. Eu não sabia se eu pegava o gravador, se eu saía correndo pra cantar pra ele, que ele já tava lá embaixo com o carro me esperando. Eu sei que eu saí correndo e eu disse, meu Deus, eu não posso esquecer. E saí repetindo. E eu cheguei, sentei no banco do carro e cantei pra ele, não pare de adorar. E ele olhou e disse assim, Deus foi resposta através de ti. Porque até então era todo o sofrimento, era todo aquele sentimento, todo aquele peso, a tristeza. E aí ele encaminhou, mas em meio à escuridão tem alguém. Depois vem a esperança, né? Tem alguém. E aí eu ouvi uma voz dizendo assim. E tá, é assim o quê? O que Deus quer falar? E assim, ó, veio diretamente do céu. Não precisou pensar, não precisou trocar palavra, não precisou fazer nada. Foi exatamente assim que veio. E também a questão da melodia. A introdução dela é muito marcante. O que ele faz no teclado é muito marcante. Quando a gente foi gravar a guia, eu falei pra ele, eu disse, olha, a gente precisa passar pro produtor que isso não pode sair. Essa essência que não pode sair, sabe? Essa introdução, porque toda ela, assim, ó, todas as canções são especiais, mas essa carrega algo diferente. Não, sabe? Essa... Carrega algo diferente. Quanto ela já atingiu já? Que vocês Estamos em mais de 90 mil visualizações. Glória a Deus. Mais de 90 mil visualizações no YouTube. No Spotify, eu acredito que tá em mais ou menos isso também. No Spotify tá em 80. O Spotify tá em 80 mil visualizações também. Então, aproveita e passa para o pessoal aí, todas as redes sociais aí, pra elas acompanhar essa música. Sigam Kathleen Elisama. K-E-T-L-Y-N, porque minha mãe caprichou nesse nome, né? E o Elisama conhece, é o único nome. Quando a gente foi registrar, porque a gente tem que fazer todo o registro, né? De cantor e tudo mais. Sou a única, então amém. Glória a Deus! A única Kathleen Elisama, artista lá que existe, sou eu por enquanto. Viu como Deus prepara? Exato, eu disse pra mãe, digo, a mãe caprichou, por né? enquanto não, mesmo que vier outros, até a primeira.
Primeiro, isso aí, ó. Que quem quiser se inspirar no nome, amém, vai ser uma honra. Mas é isso aí em todas as redes sociais. Kathleen Elisama. No Instagram a gente mostra a rotina, inclusive. Vai ter todos os bastidores aqui do podcast, tem conteúdo. Eu gosto sempre de gravar, e isso foi desde o começo lá, quando eu falei pro Lucas que a gente precisava cantar. Ele, tá, então, ele me botou como regra, tu vai gravar 3 vídeos por semana pra gente soltar no Reels. E eu, meu Deus, tá bom? E hoje a gente vê, sabe o que a gente falou? O feito é melhor que o perfeito. Porque realmente a gente precisa começar. Precisa. Não, era a melhor voz? Não era. Hoje, se tu vai ver um vídeo, graças a Deus, tu vê uma evolução. E a gente tem que buscar evoluir, sabe? Sempre. Se tu vai olhar todo mundo no seu começo, era de um jeito e a pessoa foi melhorando muito aquilo ali. Então, ele disse assim, tu vai gravar, a gente vai postar 3 vezes por semana, não sei o quê. A gente vai fazer conteúdo, a gente vai gravar cover. A gente gravou cover, a gente fez muita coisa. Muita coisa. Top. E aí, em novembro de 2023, foi a gravação. E aí, a terceira canção é a canção Por Amor, que o Lucas também, Deus ministrou no coração dele em um culto de Santa Ceia, que também fala do sacrifício do Senhor por Também nós já na ouvi cruz. essa. Ela é linda, eu amo. Mas esse testemunho da Não Pare de Adorar Não, essa aí, minha filha. é algo Vou dizer que assim pra está vocês, sendo ó. extraordinário. O Tem. nosso próprio músico também, quando a gente foi passar pra eles pra gravação, ele dizia pra gente: eu não consigo escutar com a letra, eu vou ter que ficar ouvindo playback pra ensaiar, porque se eu fico ouvindo com a letra, eu fico chorando. Já tem playback pra cantar? Tem playback, tem. Eu sabia. Tem playback, gente. Tem playback dos 3 louvores. Quer E tem cantar lá na cifra igreja? também. Tem cifra também pra quem quiser aprender a tocar. A A gente fé colocou maior lá. Não, a gente né? colocou a fé maior. A fé maior, A não. gente colocou a cifra lá no Cifra Club, já tem lá tudo organizadinho. Então, deixa o Senhor te usar. Top, Deixa o Senhor te usar. top. Quem canta, deixa o Senhor falar através de você também. Quem quer cantar, Através das se especialize ministrações. nisso. Se Deus tem um chamado pra tua vida, Exato. não sei, sabe sim. Se Deus falou, minha filha, vai. É. Tá? E eu também passei por um processo muito complicado, vamos dizer. Não foi complicado, mas foi longo. No ano de 2024, porque eu fiz a cirurgia, né? Ah, Que a gente verdade, tava no ponto da verdade. cirurgia. E depois da cirurgia eu ainda descobri uma fenda vocal. Oh, Uma fenda Jesus. vocal, o que acontece? Como eu tinha muita dificuldade pra respirar, eu fazia muita força pra cantar. E aquilo ali fez com que a minha corda vocal ficasse cansada, entre aspas. Uhum. Então, se eu fazia muita força, cantava, tipo, muito assim, por um tempo longo, tipo, se passava de meia hora ali, eu já tava cansada, vocalmente falando. Uhum. E aconteceu de vezes, e aí tu imagina, né? Deus te chamou pra fazer aquilo. E tinha vezes que eu tava cantando e minha voz simplesmente sumia. E aí, como é que fazia? E, tipo assim, A graça divina do Espírito só Santo. glorifica, porque não tinha o que fazer. A minha voz, ela sumia, entendeu? Mas Não- aí é não uma vinha. forma, assim, não é sobre ti, é eu na tua vida, né? Sabe? E aí, esse processo da fenda também foi muito Nossa. difícil, porque olha como Deus faz. Teve todo esse processo. E aí, ok, Deus me chamou pra cantar. E aí, o tratamento da fenda qual foi? Não canta. Meu Deus. Aí, Agora, vou desistir, não acaba isso agora deu aqui. risada, né? E aí, assim, ó, eu tive que aprender, e nisso daí, eu aprendi que a adoração não é só com a voz. Ah, não, agora tu vai ter que falar isso aí de novo. Aham. Fala ali pra aquela casa. Porque tem gente rebelde, tá? Tem. Que acha assim, não, o diabo eu vou fazer então, porque ninguém vai me calar. E olha só, daqui a pouco Deus pode realmente te colocar algo na tua mão, te entregar algo, te dar alguma ordem. E daqui a pouco parece que a porta se fecha. Porque foi assim que eu me senti. Deus me Sim. chamou pra cantar, e aí dá o quê? Nem um ano depois, tô num processo, tipo assim, tu precisa ficar pelo menos 3 meses. E aí, não, vou cantar porque Deus que me chamou, vou cantar. Não. Eu Guria. fiquei. Nossa, teve Fica, Teve né? épocas que eu fiquei brava, assim, a gente fica assim, querendo ficar brava com Deus. É tipo assim, como assim? O Senhor me chamou pra cantar e aí agora eu não posso cantar, o que é isso? Mas nesses 3 meses, acredito Mas que muita foi revelação, algo que, né? assim, ó, quando eu refiz o exame, fiz o tratamento, fiz o silêncio, né, não cantar. Nossa, era muito triste, gente, porque eu tava no culto e eu não podia nem cantar com quem tava cantando lá na frente. Nossa. Tu sabia que eu queimava, assim, por pegar o microfone e cantar, ou por cantar em casa, nem às vezes na igreja. Porque eu sempre tinha o costume de cantar em casa. Mas aí E a a frase que fono- tu falou, como é que é? Aprendi a adorar mesmo no silêncio? É, a adoração não isso é aí. só com a sua voz. E aí eu ficava lá quietinha. E adorando, e Deus tratando, sabe? A Exato. primeira fase foi de raiva, tipo assim, por que eu não
O quê? Acabou? Ah, que negócio! Ah, desde que hora que tá assim? O notebook. Foi agora? Ah, tá, então. 5? Ah, mas tava em minha câmera, né? Mas podia falar, depois corta. Não tá ao vivo. É porque... Ah, mas igual tem preto aqui, ó. Mas qual parte será que parou? Vamos ver ali depois. Só repete a frase, eu amei essa frase. Amei. O bom de não ser no ao vivo é que a gente pode fazer os cortes. Profundo. Deixa eu ver que hora agora. 5h17. Tá boa a conversa, né? Eu te falei, se deixar, fica 2 horas. Parte 1, parte 2. Partiu parte 2 do podcast, da aula cast. Eu tô vendo uns negócios com essa baia lá, né? Da minha papadinha. Ai, não. A doutora Márcia é uma tristeza, porque daí ela posta aqueles dentes, aquele negócio. Tu viu a foto da Vitória? Ela postou um negócio, tipo assim, ó, é o que eu não gosto do meu dente também. É dos ladinhos aqui? É, que é muito fechadinho, O sabe? meu é porque um lado do meu sorriso, os dentes são maiores, o outro mais curtinho. Eu queria deixar eles parelhos, sabe? Eu já sei. Hashtag vem doutora Márcia, patrocina a gente. Não, Guria. Não? A gente tá... Mas aqui também me incomoda. Isso aqui me incomoda. Isso aqui é de família da minha avó. Mas eu também. É isso aqui, quer botar uma boquinha. Bem pouca coisa, sabe? Vai chegar nesse momento. Vai sim, chegar. não. Ah, então será que Ok. a gente segue, né? Tá. Onde será que foi? Nada, Onde você era tava só vendo? Acho que basicamente quando tu perguntou pra ela sobre. Repete de novo. Ah, sério? Eu acho que foi Então vamos de novo? Vamos daí. Repete de novo, Cat, que tu acabou de falar sobre adoração. É isso, olha, o Senhor às vezes ele coloca algo na nossa mão e pode ser que alguma porta se feche, pode ser que algo aconteça e você pensa, mas tá dando errado. Não, prossiga, persista porque o Senhor quer te ensinar algo. E nessa fase o Senhor me ensinou, não é só com a tua voz que tu vai estar adorando. Porque às vezes ali no silêncio, obrigada pelos médicos, pelo fonoaudiólogo a ficar 3 meses em repouso vocal. Não podia cantar em casa, que era algo que eu amava fazer. E ia no culto, não podia cantar com quem tava cantando ali, não podia ministrar, ficava ali naquela questão. Teve um momento que eu fiquei realmente brava, que a gente fica, né? Sim. Querendo ficar com raiva. Poxa, o Senhor me chamou pra fazer isso. E agora eu não posso cantar. Mas o Senhor vai te ensinar nesses momentos difíceis. E eu aprendi realmente nessa fase, nesse processo de tratamento. Não é só com a sua voz que você vai estar adorando. O seu coração primeiro precisa estar em Top. adoração, precisa estar realmente voltado. Porque acontece, né, Jenny? Às vezes Sim. a gente não tá livre de, às vezes, tá fazendo algo e realmente tá fazendo da boca pra fora. Se o Com nosso certeza. coração não tiver 100% e ali, Uhum. nossa, foi um ensinamento assim, ó, que quando finalizou o tratamento e quando eu fui liberada pra cantar, nossa, foi outra coisa. E é uma busca diária pra adoração ser verdadeira, né? Com certeza. É diária, Com é certeza. constante. É que nem a gente falou lá no início que eu volto. É a cura. É. É a restauração, dia após dia, de algo que foi quebrado, uma lacuna, É. autoestima, a conexão com ele. E tudo eu oro isso. também para que não seja algo que se torne costumeiro, porque é uma letra, tipo, eu cantei um pedaço dela pro Tito, já tava chorando. Eu disse assim, Deus, não deixa que eu, de tanto cantar, de tanto repetir ela pras pessoas, não deixa que eu ache ela comum, não deixa que eu perca, sabe? Tipo, todo esse sentimento, tudo isso que essa letra carrega, que eu sempre venha cantar e ministrar ela com essa verdade, sabe? Com esse sentimento de quem viveu isso, de quem viveu a cura e de quem agora pode usar isso pra que Deus cure outras pessoas. E pra manter isso, é um segredo que eu já vou te dar a chave pra vocês aqui. A Cat tem certeza que ela pratica. É um alinhamento espiritual todos os dias. Não importa quanto tempo você tem de fé. Eu não tô falando aqui de religião, tá? É comprovado pela ciência que uma pessoa que tem uma atividade espiritual, uma vida ativa espiritualmente, ela tem mais longevidade de vida. Ela tem redução de estresse e ansiedade. Nossa! A ciência comprovou que pessoas que oram, e aqui eu não tô falando nada específico de religião, quando ela faz o ato de juntar as suas mãos, ajoelhar e fazer assim, o seu córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, que é a área de comunicação, a área de ideias, a área de ação, a área principal do nosso cérebro, todas são principais, é comprovado pela ciência que um fluxo sanguíneo fica alojado muito mais aqui e o cérebro expande em tamanho, em massa. É comprovado que quando a gente ora, a gente é mais inteligente. Então, assim... Por que tu não tá orando, Por então? que não tá orando, Por minha que filha? tu não tá orando? Orar, Olha todo orar. benefício. A ciência teve que falar isso. Então, assim, o segredo para não virar robótico é estar alinhado, é ser inteligente. Então, começa a orar. Você quer ser inteligente? Começa a orar. E algo que eu aprendi também, ouvindo ministrações, é que a gente nunca vai ter sempre vontade de estar orando. Vai ter dias, sim. Inclusive, essa semana, o Lucas até mesmo estava me xingando, escuta aqui, cantora. Tu não fez o teu treino! E aí, eu disse assim, ai, tal dia eu não fiz, não sei o que, não sei o que. Eu disse,
Vamos? Então, assim, se para um treino, tipo, que é algo que eu tenho... A planilha ali do que eu tenho que fazer, entendeu? Pra orar, sabe? Tipo, nem sempre tu vai ter essa vontade, mas é Exato. aí que foi o que eu aprendi. Que tu tem que ser disciplinado. Disciplinado. Ah, não tô afim. Vou orar igual. Tem dias que a gente não tá afim de ir na academia. Quase todos os dias, não. Ah, não vou dizer muito Mas sobre isso. Disciplina, a gente tem que ir. A gente quer buscar uma saúde, Exato. a gente quer ter um corpo saudável. Então a gente tem que ir. Ah, quero realmente ser cantora, não quero perder a minha voz, não quero ter nenhum problema vocal futuramente. Eu preciso fazer os meus exercícios. Então, o que você precisa fazer? O que você precisa focar? O que você precisa ter de disciplina? Não, para eu atingir esse objetivo, eu preciso fazer isso todos os dias. Então, isso tem que ser algo disciplinado, tem que ser uma regra para você, e você precisa executar isso. E eu creio que assim, cada uma de nós vai conseguir cumprir o que o Senhor colocou pra gente fazer. A disciplina, né? Fazer o que precisa fazer mesmo sem estar com vontade de fazer. Isso é muito, muito importante. Mas, Cat, tá tudo maravilhoso. Nossa, é muita coisa boa, né? Vários insightzinhos, assim, que a gente vai falando. Depois a gente vai olhar o vídeo várias vezes. Vai pensar, gostei disso, né? Vários insights. Né, José do Egito? Mas, assim... Quais os planos pro futuro, minha filha? Todos! Mas calma aí. Um dia de cada vez. Quais os planos pra esse ano de 2025, esses próximos níveis? Então, para 2025, a gente, em nome de Jesus, e com muita fé, eu creio que vai acontecer, a gente quer gravar um novo projeto. Porque, graças a Deus, essa porta da composição se abriu e se escancarou na nossa vida. Então, a gente tem, pelo menos, mais umas 5 letras que a gente de quer vocês? muito. Nossas. Viu? Peçam. Deixa eu te atrapalhar aqui de novo, gente. Pedir, dá-se você, gente. Em nome de Jesus. Mateus 7. Pedir, dar-se-vos-ás. Bate na porta e ela vai se abrir. Insista, busca e você vai encontrar. Exato. Busquem, peçam, seja objetivo, Senhor. É isso, Deus. É isso. E se você não recebe, é porque você tá pedindo errado. Pedindo errado. Então peça discernimento pra pedir certo. Tudo pé, tem que pedir igual. Tudo tem que pedir. Que top! Então tem 5 aí. E isso. agora em quando? Se Deus quiser, ainda esse ano. Esse Talvez ano. a gente tá com plano de ser em junho, julho. Mais ou menos aí. Quando fez a primeira lá. Isso, A gente fez. Na verdade, a primeira foi em novembro. A gente quer fazer um pouco antes esse ano. Em junho foi quando a gente começou o ministério. Entendi. Mas a gente quer até a metade do ano, porque eu passei por esse processo em 2024, esse processo vocal. Então, eu ainda quero ter um tempinho agora, em 2025, pra aprimorar tudo que eu aprendi. Porque eu tive que reaprender a cantar, gente. Basicamente foi isso. Nossa. Basicamente, o jeito que eu cantava por conta da minha respiração era errado. Era em locais errados, enfim. E eu precisei reaprender. Então, pra que eu não venha ter novamente o problema da fenda, porque pode sim voltar. Se eu ficar fazendo o que eu fazia antes, ele pode voltar. Então, é toda uma readaptação com a cirurgia do nariz e locais, enfim. Então, eu quero ter esse tempo de dedicação pra realmente chegar na gravação 100%. Porque na gravação que a gente fez em 2023, eu terminei sem voz também. Nossa. Então, foi algo... E, tipo, naquela época eu não entendia, porque eu ainda não tinha identificado todos os problemas que eu tinha, né? Então, aquela gravação foi algo que a gente precisou. A gente fez de novo a gravação da voz, a gente fez tudo certinho. Tem, hoje em dia, graças a Deus, as alternativas. Mas agora a gente quer fazer algo realmente... melhor, né? A gente quer, eu pelo menos quero evoluir nesse sentido. Sim. Então, a gente quer ter aí esse preparo. E essa gravação também, vou ter o meu marido como produtor. Isso Então, aí. assim, ó, foi algo que o Senhor colocou realmente no nosso coração. Na verdade, desde a primeira eu falei pra ele, tu precisa produzir. Ele, não. Essa a gente precisa ter mais foco, precisa ser mais rápido. Então, alguém vai fazer pra nós. E aí ele disse, mas as próximas eu vou fazer. Eu disse, então tá, porque Deus também sempre teve isso no coração dele, sabe? Os dois, né? Um e o outro, é completo, né? Exatamente. E como tu falou, eu aprendo muito com ele também. Ele é muito calmo, ele é muito paciencioso. E eu... Mas Deus faz isso, ele coloca os opostos. Deus equilibra, Deus tá assim, ó,
me controlando, né? Glória a Deus. Mas o plano para 2025 é esse, é focar nessa gravação. Tá. A gente também quer muito buscar estar em mais lugares, todas as portas que o Senhor abrir, se Deus quiser, a gente vai conseguir estar ali, porque 2024 teve que ser um ano muito mais de repouso. Então, a gente acabou marcando poucos compromissos, né? Porque eu precisava ter esse cuidado, não podia ali Sim. durante o tratamento ficar cantando, não podia exagerar sem estar fazendo um treino ali. Então, esse ano, se Deus quiser, a gente quer intensificar essas ministrações, os eventos e fazer essa gravação. Então, Show. se Deus E quiser. para isso, vocês estão usando para alcançar esses próximos níveis, que é muito importante, que ela acabou de falar, é se preparar. E falando em preparação, gente, a gente teve a nossa primeira conferência MQL, que foi Deus mesmo que mandou, Cat. Foi. A gente foi 18 dias para organizar. 18 dias, tá? E eu falei assim, não tem como, Deus. Tipo assim, a gente quer fazer a excelência, né? E ele foi ministrando tudo como é que tinha que ser. E ali ele quis me mostrar que não era sobre mim. Que sim, ele usa pessoas. Mas que aquilo ali ia romper muito na vida de muitas mulheres. E a gente fez, né? Foi muito bom, foi muito legal. Mas a gente com o olhar mais analítico, né? A gente fica assim, mais isso, mais isso. E Deus falou assim, Jennifer, só faça. Faça que vai ser o início. E pensando nisso, a gente também tá se preparando, porque agora, em abril, estamos vendo certinho ainda o local e a data, mas tá definido que é abril, a gente vai ter a nossa conferência MQC, Mulheres que Curam! Que é, gente? O que é a conferência MQC? Vai ser poderosa! Vai ser extraordinária. A gente vai mergulhar um dia inteiro na cura emocional e espiritual, onde a gente vai trazer ferramentas da inteligência emocional, que lá no dia não deu tempo. A gente vai mergulhar em paternidade, crenças de não merecimento. A gente vai aprender a fazer o planejamento de uma forma leve, não daquela forma engessada que a gente faz um monte de lista e não faz nada e se sente culpado. A gente vai na raiz. Por que eu tenho dificuldade de planejar? Não é só botar numa agenda, minha gente. Sabia que tem coisas emocionais, entulhos emocionais, que quando a gente tirar, a gente vai planejar e executar? Eu já quero, falta muito pra abril. Algum tempinho, porque a gente tá se preparando, Olha, né, eu vou te filha? dizer que só a Roda da Vida, que foi a ferramenta que a gente fez Já. no MQL, nossa, já me trouxe muita clareza. Não, Muita lá, clareza. Cat, a gente vai ter a nossa ferramenta Ikigai. Ikigai, razão de viver. Já descobriu o teu propósito? Não sabe? A gente vai ajudar na prática a fazer. Então, a gente vai ter muitas ferramentas. E, gente, uma coisa que eu tô trazendo, e na minha enquete, eu falei que eu tinha levantado uma bandeira esse ano de cura de inteligência emocional e espiritual. E uma das perguntas foi assim, você não acha que esse assunto já tá fora de moda? A cura já começaram anos atrás, já mudou, agora é outras coisas, né? Estão falando muito de prosperidade, de dinheiro. E aí eu falei assim, olha, eu acredito que quando está debaixo de um tempo certo, mesmo que o nome talvez não dê ibope, pode estar queimado já, né? Porque tem essas coisas, já foi, já passou. Só que eu entendi, eu descobri chaves, descobri segredos através de conhecimento, através de preparo, e Deus também ministrando, que para nossa vida financeira crescer, para a vida profissional crescer, para as coisas físicas acontecer, tem que ter um alinhamento espiritual verdadeiro. E a gente vai aprender isso. E tem que ter uma cura emocional. Muitas de nós, Cat, mas eu sirvo a Deus, eu sei, eu também tava assim. E um dia, Senhor, faz um milagre, porque minha vida financeira tá... Para agora de pedir milagre, Jenny. Tu precisa de um processo de cura. Tu me busca demais, jejua pra caramba, mulher de Deus, mas a tua alma tá totalmente ferida. Tem que curar paternidade, tem que curar perdão, tem que curar crença limitante. Eita. E tudo isso a gente vai aprender lá na conferência. Glória a Deus. Forte, né? Ninguém pode faltar, né? Não pode faltar, gente. Então, assim, em abril a gente vai estar lá. Vou ainda anunciar o local certinho e como que vai funcionar. E ela, não tem como fugir, Cat. Tu vai estar, né? Com certeza! Vai estar cantando pra nós. Quando vejo, já canta Com até uma das certeza. canções novas. Será? Será? Olha aí, fica em Ai, oração. tem que ir lá, ele tem que bater o martelo lá, ó. Glória a Deus! Negociamos, viu só? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Se preparem. 2025, Cat, Deus falou pra mim que é um ano de próximos níveis, portas abertas e novas responsabilidades. Mas ele deixou claro. Se prepare, porque vai ser tanta coisa que se você não estiver preparada emocionalmente e espiritualmente, as portas elas vão te cegar, elas vão te enganar e você vai ir e vai cair. Então, assim, se prepare. A Cat tá se preparando Glória a Deus. para a nova gravação dela. E você se prepare para nossa comunidade MQC, tá bom? Deus tem grandes coisas para nós. Quer encerrar aí com um louvorzinho para nós, maravilhosa? Vou cantar de novo esse refrão porque eu preciso que você entenda. Não sei
Eu não faço ideia de em que momento você está assistindo isso, eu não faço ideia do que tem acontecido na sua vida. Mas que isso venha a ser resposta para você que está assistindo. E se você quiser ouvir mais um pouquinho dessas canções, corre lá no YouTube, corre lá no Spotify. Mas eu preciso deixar essa palavra para você. O Senhor não trouxe você até aqui para você parar. O Senhor não trouxe você até aqui para você desistir. O Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a algum momento que parece ser uma tempestade, mesmo em meio a algum momento que parece estar sendo muito difícil para você, o Senhor nunca vai sair do seu lado e Ele não quer que você pare. A ordem dele para você é: não pare de adorar. Então, que através desse refrão você possa ser renovada, você possa ter certeza de que o Senhor está cuidando sim de você, que Ele tem algo incrível para sua vida. Então, eu quero te convidar, se você puder, onde você está, feche seus olhos e escute esse refrão. Não pare de adorar, não deixe de me buscar. Prossiga, sempre estou contigo e ao teu lado eu vou andar. Não pare de adorar, essa luta sim vai passar, mas não desista, sua vitória está tão perto, você pode acreditar. E não desista, a vitória está tão perto e coisas grandes você viverá. Aê! Que Deus te abençoe! Amém. Cat, muito obrigada Eu por que tudo. agradeço. Foi bom mesmo. Foi muito bom. Que Deus te abençoe e Amém. te use. Ele vai te usar muito mais. Amém, amém. Foi um prazer te conhecer aquele dia lá, né? Deus Nossa. usa as pessoas, conexões. Exatamente. E pra vocês, tem uma frase que eu uso muito, que a gente tá falando sobre cura e eu quero encerrar com ela aqui. Te agradecer e te parabenizar por você ter participado dessa aula cast, que vai dizer que se a agulha não penetrar na pele e o remédio não entrar, não tem como acontecer a cura. Ou seja, a cura ela pode ser desconfortável e dolorosa, mas ela é necessária para você viver o seu propósito. Se você tá vivendo algo hoje que você não tá entendendo, que tá doloroso, tá difícil, pese na balança e analise. Eu estou sofrendo porque eu estou vivendo o chamado no local certo e está me preparando e dando resiliência para o futuro? Ou eu estou distante do meu chamado, do meu propósito? E se você ainda não sabe o seu propósito, eu tô aqui para te ajudar. Porque eu fiquei muito tempo perdida sem saber o meu. Só que hoje eu encontrei o meu e eu quero ser ferramenta de cura na tua vida. A Cat é ferramenta de cura na tua vida entre todas essas mulheres da comunidade MQC, que é, Cat, um grande exército de mulheres está se levantando. Amém. Com Eu certeza. creio nisso, Deus já falou, tá falado. Isso vai se espalhar aí no estado todo, é promessa. Então, assim, não fuja do processo. Aprenda a lutar e se preparar em meio ao processo. E a gente tá aqui pra te ajudar. Muito obrigada, que Deus te abençoe e seja uma mulher que cura. MQC Mulheres que Curam. Aê? Muito obrigada, acompanhe a gente lá no Instagram, acompanhe o nosso ministério e que Deus te abençoe através deste curso. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito a fazer através da sua vida para alcançar outras pessoas. Deus te abençoe. Aê, fofona!